Cumprimentando todos os presentes, declaro aberta a sessão. Passo a palavra ao secretário para o pregão dos processos. Há uma sustentação oral à distância que será realizada em Divinópolis, no número 17 da pauta dos processos físicos, é o RO 295-2014-098, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Rogério, terceiro votante Dr. Helder, está inscrita a doutora Cíntia Lidmare Dória, pelo recorrente, que é o reclamante. 17. 17 da pauta, com a palavra. O ego é que é? da catedral. Com a palavra, o ilustrador, doutor Jorge Berg. Eu conheço e nego. A advogada fala pelo recorrente? Isso. Recorrente. Com a palavra, ilustre advogado. Excelentíssimos senhores desembargadores componentes dessa turma, excelentíssimo senhor procurador do trabalho, cumpro inicialmente ressaltar a honra de estar pela primeira vez aqui nessa tribuna e poder merecer a atenção de vossas excelências na condução deste trabalho. Antes de adentrar ao mérito, eu cumpro esclarecer alguns pontos, que trata-se de os presentes autos de uma ação de rescisão indireta de contrato de trabalho em decorrência de acidente de trabalho ocorrido dentro da empresa com a não emissão da CAT. Em sua defesa, a recorrida nega que tenha ocorrido esse acidente de trabalho, porém ela não comprova isso em sua defesa. O reclamante trata-se de pessoa com 52 anos de idade, sem formação escolar nenhuma e sem formação laboral também. O que a gente vem hoje aqui é pedir que vossas excelências analise mais estritamente seria se a perícia médica colacionada aos autos, mais precisamente no segundo volume, nas folhas 220, onde o perito não traz um entendimento que não houve nenhuma concausa quando da perícia médica realizada com o acidente de trabalho. Entretanto, ele alega na sua conclusão que há uma restrição da atividade laborativa que demandam esforços moderados e intensos, especialmente por causa do quadro de claudicação neurológica. E em caso de exercício de atividade de pedreiro, deverá ser acompanhado por médico do trabalho, ter um servente de pedreiro como auxiliar e preferencialmente realizar atividades de acabamento, que são as mais leves que a atividade de alvenaria. Essa perícia foi realizada em 2014, conforme podemos verificar as folhas 212, ou seja, 7 anos e 4 meses após o acidente de trabalho. O primeiro benefício concedido para o reclamante pelo INSS foi um auxílio-doença por acidente de trabalho, espécie 91, conforme podemos verificar em folhas 41, na data de 28 de agosto de 2006. Na contestação, a reclamada não trouxe qualquer prova do alegado que não tenha ocorrido o acidente e nem testemunhal. E notamos também pelos documentos que a própria reclamada anexa aos autos, os relatórios médicos, ficha de atendimento e comunicados de decisões e de deferimento do pedido, que desde 2006 até a data de 2013, o recorrente vem apresentando essa documentação frente à empresa e a empresa não mereceu qualquer atenção ao recorrente. Ou seja, ela acompanha tudo o que aconteceu com o recorrente e não reintegrou o mesmo ao trabalho. Eu entendo que a partir do momento que o reclamante apresentou essa referida documentação, mesmo que não podia voltar a trabalhar, a empresa deveria ter apresentado um relatório médico onde a mesma informa que o reclamante não poderia retornar ao serviço, ficando assim o reclamante à mercê do limbo jurídico. Vez procurava em INSS, vez procurava a empresa reclamada e não conseguia resolver o seu problema. A empresa, a reclamada, ela tratou-se inédito no sentido que ela poderia a reclamada poderia ter chamado o seu empregado para estar voltando a trabalhar e realizado alguns exames, né, para saber que o mesmo não poderia trabalhar. E esta não colacionou aos autos qualquer documento que comprove que tenha tentado reintegrar o reclamante à empresa.
Em AIJ, a empresa não compareceu, bem como o reclamante também não pôde comprovar esse acidente de trabalho através de testemunhas. Conforme a documentação de laudos médicos, de peritos do INSS que encontram-se nos autos, houve um processo de agravamento no quadro de problemas do reclamante com relação à sua coluna. Não há também nos autos documento que comprove que a empresa tenha juntado provas que o reclamante tentou voltar a trabalhar, mas, se formos verificar, este levava as referidas documentações até 2013, ele levou relatórios médicos. Todos os relatórios foram acostados no presente processo. Então, o que a defesa entende é que seja analisada essa perícia, bem como a documentação acostada pelo reclamante, para que possa ver reformada a sentença no seguinte sentido, do reconhecimento do acidente, requerendo, portanto, a rescisão indireta, vez que o reclamante ficou à mercê desse limbo jurídico sem receber qualquer verbas rescisórias. O meritíssimo juiz, na sentença, ele informa que ouviu o reclamante falar que está sem elaborar. Quando da proposta da reclamatória trabalhista, realmente o reclamante não estava elaborando e veio procurar a Justiça do Trabalho para ver os seus direitos recebidos. E para corroborar esse entendimento, que leva em consideração a documentação acostada dos seus laudos médicos pessoais, laudos médicos detalhados do INSS, que comprovam o agravamento do problema do reclamante com relação à sua coluna. Diante dessas razões apresentadas, espero o recorrente a procedência do presente recursário pela douta turma do Egrégio Tribunal do Trabalho da Terceira Região, para que seja reformada a decisão de primeira instância, julgando totalmente procedentes preditos obreiros como forma de instaurar a verdadeira justiça. Obrigada. Pois não, doutora. Com a palavra o ilustre relator, doutor Jorge Berg. Eu cumprimento a ilustre procuradora pela sua palavra, sua sustentação oral. A questão é relativamente simples. Primeiro que não cabia a reclamada fazer prova negativa ou da ausência do acidente ou da doença ocupacional. E o laudo pericial, e eu quero já fazer um parênteses, muito bem feito, muito criterioso. O perito do juízo coisa até... Não é comum, claro que a gente vê muitos laudos, mas não é comum ver um laudo tão bem analisado. O perito foi extremamente criterioso na análise das provas, dos laudos periciais, e ele demonstrou claramente que não há esse fundamento para que mude a decisão de primeiro grau. E eu, particularmente, faço citação da conclusão do laudo e alguns itens de prova documental juntados aos autos. Inclusive a questão do auxílio acidente, doença acidentário, o reclamante só recebeu ele de 28 de agosto de 2006 a 5 de junho de 2007. No resto foram doenças normais, inclusive de hipertensão. Então eu mantenho minha conclusão. Pois não, eu como revisor estou inteiramente de acordo com o voto. O terceiro é o doutor Helder. De acordo. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Agradecemos a presença da ilustre advogada. Número 15 da pauta, RO 177-2015-012, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Rogério, terceiro votante Dr. Helder, inscrito Dr. José Salvador Torres Silva, pela segunda recorrente, que é reclamada. Número 15. Número 15 da pauta, doutor Jorge Berg. Eu estou conhecendo os recursos ordinários, exceção da reclamada em relação aos feriados, por ausência de interesse recursal. No mérito, dando parcial provimento ao do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de 15 minutos extra diários pelo desrespeito ao intervalo previsto no artigo 384 da CLT, de acordo com os critérios de apuração definidos na fundamentação. Ao do reclamado para que sejam excluídos da condenação o pagamento de indenização substitutiva e o pagamento da multa prevista na cláusula 37ª da CCT, pelo não fornecimento de uniforme à reclamante. Estou mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Então, só tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente,
demais componentes dessa egrégia turma, senhor representante do Ministério Público, colegas aqui presentes. No que tange ao recurso aí contra os feriados laborados, aqui da tribuna eu venho pedir desculpas à turma, mas é aquele velho corte e cola, a gente acaba esquecendo de deletar algumas coisas. Bom, vamos às questões que não foram objeto de provimento. No que diz respeito à concessão do adicional noturno após as 5 da manhã, a cláusula 31ª da Convenção Coletiva aplicável ao caso diz que o adicional noturno previsto em lei será remunerado com um adicional de 50%, ou seja, as partes conviram de que somente o adicional noturno será considerado, só será considerado aquele adicional, aquele período de 10 às 5 da manhã. Tanto é que transigiram para que o adicional noturno deixasse de ser pago 20% para ser pago em 50%. Ou seja, houve uma transação aí para não se pagar o adicional noturno após a 5ª hora, mas remunerou-se o período entre 22 e 5 da manhã com 50%, razão pela qual pede-se que seja reformada a decisão e nesse tocante o voto do eminente relator não seja conhecido. Quanto à questão do adicional de insalubridade, Excelência, é preciso trazer à baila o laudo pericial de folhas 227 a 231, onde as folhas 229 fica muito claro que a reclamante não mantinha contato com pacientes. A norma reguladora, no anexo 14 da NR15, ele é muito claro ao exigir que, para a concessão do adicional de insalubridade em grau médio, exista contato permanente com pacientes e ou objeto de uso destes não esterilizado previamente. No caso em comento, as folhas 222 dos autos, inquirido o perito sobre, abre aspas, a reclamante trabalhava em hospital geral, em suas atividades mantinha contato com doentes portadores de doenças infecto-contagiosas, caso existisse contato permanente, este era permanente, em que procedimentos? A resposta do perito começa com a seguinte afirmação: a reclamante não mantinha contato direto com pacientes. Ou seja, o próprio laudo indefere o pedido exordial. Por quê? Porque o laudo caracterizou a insalubridade pelo fato de alguns dos enfermeiros irem até a farmácia, ainda paramentados, para retirar kits para fazer cirurgias. Mas não há evidência nenhuma no processo de que, mesmo esses enfermeiros ainda paramentados, estivessem manejando ou participando de cirurgias com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas. E mais, o próprio laudo pericial, as folhas 209 e 210, ele traz aqui fotos em que onde que fica claro que o labor da reclamante era dentro de uma sala fechada e que a entrega desses materiais era feita através de uma janela. Ou seja, qual o fundamento para se deferir o adicional de insalubridade, sendo que o anexo 14 da NR15, conforme determinado pelo artigo 192 da CLT, exige contato permanente com pacientes, né, ou com o material utilizado por esses. Então, por isso, Excelência, data máxima vênia o entendimento do voto condutor, a reclamada insiste que não há prova técnica capaz de deferir à reclamante tal adicional de insalubridade, muito antes pelo contrário. Como dito,
A resposta ao quinto quesito elaborado pela autora, pela empresa, é taxativa. A reclamante não mantinha contato direto com pacientes. Então, se ela não mantinha contato direto com pacientes, nem com o material de uso deles, porque aqui a gente não está trabalhando com um empregado que elaborava, por exemplo, no centro de esterilização de materiais, né, de lavagem e esterilização de materiais, não estou falando de um auxiliar de farmácia, que tinha por atribuição a distribuição de kits e outros medicamentos para serem utilizados em cirurgias. Então, data máxima vênia, a gente entende que não há possibilidade de condenação a respeito do adicional de insalubridade. E aí, no nosso recurso, nós trazemos vários acórdãos a respeito disso, né, razão pela qual a gente continua insistindo nessa questão. Né? Então, salvo engano, o uniforme ele foi retirado, né, a indenização substitutiva e, consequentemente, a multa. Então, são essas razões pelas quais a gente pugna pela reconsideração do voto condutor e, em último caso, que ele não seja acompanhado pelos demais componentes da turma. Pois não, doutor Berg, algum esclarecimento? A questão, primeiro, é que, diferentemente de drogarias, aí, a questão desse caso, inclusive o perito também se baseou e calcou a sua resposta no anexo 14 da NR15, que é dentro do setor hospitalar. O material, só o fato de já estar dentro do ambiente hospitalar, já é um ambiente altamente questionável no campo da salubridade. E, uma vez ele detectando tecnicamente essa insalubridade, e com base na anexo 14 da NR15, eu realmente tenho por mim que se conduziu bem o juiz de primeira instância e estou mantendo a decisão. Quanto à questão da adicional noturno, já é matéria simulada e eu mantenho também. Pois não, eu vou pedir vênia ao ilustre relator. Eu, quando fiz essa revisão, tive o mesmo entendimento do ilustre relator. Acontece que, revendo agora, porque veio a divergência do Dr. Helder, e o tipo legal é bem específico, é manter contato permanente com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com material desse. E isso a reclamante não mantinha, porque, como é narrado na tribuna e os autos são claros, o próprio perito reconhece, ela trabalhava em farmácias internas, em todas as farmácias, parece que haviam várias farmácias, havia 5 farmácias, ela atuava nelas ali, e entregando material para os enfermeiros que iam buscar esse material através dessa janela que foi referida na tribuna, kits de remédios, eu acho que o simples fato desses enfermeiros, às vezes, comparecerem utilizando as luvas, não se enquadra no tipo legal, que é manter contato permanente com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com material desses, de uso desses. Então, eu peço vênia e vou divergir. Divergir, na realidade, eu estou acompanhando a divergência que foi apresentada pelo Dr. Helder para excluir esse adicional de insalubridade. No mais que eu já posso só constar na conclusão que o valor da perícia passa. Mas isso o doutor El não concorda, né? Eu vou ficar vencido nisso também. Na perícia, né? Mas então Vossa Excelência fica vencido, você fica vencido quanto ao pagamento do adicional. Eu entendo que a reclamante tem dinheiro para pagar, ela que deveria pagar. E a divergência de Vossa Excelência é só essa, sim, né? Que eu sim, só quanto a o insalubridade. doutor Berg vai ficar vencido? Fico. Então, os fundamentos já tem aqui. Já tem aqui. Então, eu proclamo que a turma deu provimento nos tópicos já lidos pelo relator, e mais ainda para excluir o adicional de insalubridade de seus reflexos, devendo, por ser portadora por ser beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos na forma da UJ, né, da resolução 66 do... Mas tem que estipular o valor, é 1.000? A gente geralmente reduz para 1.000. Eu reduzo para 1.000 reais. Eu vou acompanhar nesse caso, eu não vou precisar de divergência disso, não. Então, aí fica vencido só o doutor Jorge Beck que fará a adequação. Excelências, obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Boa tarde.
Número 16 da pauta, RO 213/2014-079, relator Dr. Jorge, revisor Dr. Rogério, terceiro votante Dr. Helder, inscrito Dr. Bruno Boeri Tico pela primeira recorrente. 16. Dr. Jorge Bergo, com a palavra. Eu conhecendo de ambos os recursos no método dando parcial provimento. A da reclamada para excluir da condenação a integração e os reflexos do salário extra-folha, bem como da condenação os domingos em dobro, declarar a validade dos diários de bordo no período posterior a fevereiro de 2013, a partir dos quais deverá ser apurada a jornada do autor, excluindo-se os períodos de intervalos e tempos de espera, na forma do artigo 235 da CLT. Para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais, reduzir o valor dos honorários periciais para 1.350 para cada um dos laudos feitos nestes autos. Ao apelo obreiro, para incluir na condenação o pagamento de indenização substitutiva do lanche no importe de R$ 4,00 por dia de efetivo labor. Tudo conforme temos a fundamentação, parte integrante dessa decisão. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 50 mil, com proporcional redução das custas para R$ 1.000. Eventual discussão sobre valores recolhidos a maior deverá ser formulada pela parte interessada junto ao juiz. Com a palavra, ilustre advogado. Acho que atendeu dentro do recurso, tem de ser reclamada, né? Sim, senhora, excelência. Egrégia Can, egrégia turma, excelentíssimo desembargador, relator, doutor João. Bom, do voto do desembargador relator, nós estamos aqui defendendo uma reforma um pouco mais abrangente da sentença de primeira instância, e é nisso que eu vou pedir a atenção de Vossa Excelência para a primeira questão, superada a questão do salário, que o excelente desembargador deu provimento ao recurso. Eu chamo a atenção aqui da egrégia turma pelo seguinte: a Lei 12.619, que introduziu uma alteração sensível no contrato de trabalho do motorista, ela teve um impacto proeminente nas empresas de transporte. E nesse caso, em particular, o que as empresas faziam antes? Elas observavam o que tinha na Convenção Coletiva de Trabalho. É nesse ponto que nós pedimos a atenção de Vossas Excelências, porque as partes, o sindicato profissional e as empresas de transporte, elas transigiram, e essa transação valia antes da introdução da lei. O que é? A convenção coletiva previa que aqueles motoristas que trabalhassem num raio superior a 30 quilômetros, uma matéria até que vem sendo debatida com Vossas Excelências há bastante tempo. Mas eu insisto nela pelo seguinte, porque é um marco que vinha sendo observado. Esse tribunal chegou antes a até avaliar essa questão da Convenção Coletiva de Trabalho, e eu peço que Vossas Excelências examinem com cuidado, porque as empresas estavam adaptadas para um tipo de trabalho. Independente do controle de jornada, e nesse ponto nós fizemos a efetiva alteração do contrato de trabalho, quer dizer, eles passaram a ser efetivamente controlados. Havia possibilidade? Poderia haver, mas havia uma transação com o sindicato permitindo que acima de 30 quilômetros fosse aplicado o artigo 62 da CLT. É por isso que nós estamos defendendo que, anteriormente à introdução da Lei 12.619, valha e se faça valer a negociação coletiva daquela cláusula que fixava acima de 30 quilômetros, aplica-se aplica-se o artigo 62 da CLT. Bom, ultrapassada essa fase, ainda que não se aplicasse o artigo 62 da CLT, eu chamo a atenção para Vossa Excelência o seguinte: nós tomamos o cuidado de juntar aqui os controles de rastreamento do veículo. Bom, se o controle de rastreamento pode ser entendido como um objeto de controle de jornada, aí eu chamo a atenção de Vossa Excelência o seguinte: o controle de rastreamento é o controle do veículo, não é o do motorista. Eu chamo a atenção aqui, as folhas 1032 dos autos, está lá assim, ó, depoimento da testemunha Alexandre Francisco da Silva, que na filial de Camaçari há manobristas que realizam o carregamento e descarregamento, que em Camaçari há alojamento
da reclamada com posto de cama, ar-condicionado, TV e repertório, que durante o procedimento de carregamento e descarregamento, o motorista fica com o tempo livre, não havendo obrigatoriedade de permanecer próximo ao veículo. Por quê? Porque tinha manobrista lá, ele chega, entrega na filial, o manobrista vai, faz o descarregamento e volta. Bom, o que aconteceu nesses autos? Aconteceu que foi feita uma perícia no sistema de rastreamento, e o perito colocou, e o meritíssimo juiz determinou aqui na sentença que fossem observados todos os tempos que o veículo estivesse com o motor ligado, ainda que sem movimento, e que esse período fosse considerado como jornada de trabalho. É nesse ponto que eu peço atenção de Vossa Excelência. Ora, nós estamos lidando com o rastreamento de um veículo. É certo que se há manobrista para fazer o carregamento e descarregamento, esse tempo não pode ser considerado para um motorista. O veículo pode até estar em movimento, mas o motorista não estaria trabalhando nele. Nesse particular, eu peço atenção de Vossa Excelência para que, se o emérito relator pudesse revisar essa questão, seria de importância salutar para esses autos, porque nós estamos fazendo uma apuração num sistema de rastreamento que não vai refletir exatamente aquilo que é a jornada do motorista. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é o seguinte: além dessa questão, consta aqui nos autos, ainda em relação à jornada de trabalho, que os nossos sistemas de rastreamento foram efetivamente observados no laudo pericial. O laudo pericial aqui está as folhas 1050 e 1151. Haverá uma distorção se considerarmos a jornada do motorista equivalente à jornada do veículo. Não é isso que se faz. A prova testemunhal fala o seguinte, que o motorista faz meia perna da viagem. O roteiro é São Paulo, Camaçari. Que a rota do reclamante tinha duração estimada de 2 dias. E que o reclamante fazia Ribeirão Vermelho, Camaçari, Camaçari, Ribeirão Vermelho. Quer dizer, vai um motorista, pega o caminhão, um posto Castelo e Ribeirão Vermelho, leva para carregar em São Paulo, entrega o caminhão carregado, o motorista sobe com ele para a Bahia. Então, Vossas Excelências podem perceber que se nós fizermos a apuração pelo movimento do veículo, apenas por isso, haverá uma distorção em relação à jornada de trabalho efetivo do reclamante. Ele pode estar recebendo jornada de trabalho que ele efetivamente não trabalhou. É nesse particular que eu peço atenção de Vossas Excelências, para que, se no mínimo, pudesse ser observado o período médio sustentado no recurso, ou, quando nada, a média dos períodos posteriores a fevereiro de 2013. Não há indicação nenhuma de que houve alteração da jornada dele. Se, antes de 2013, tem um cartão de ponto que ele confessa que assinou ele mesmo manualmente, por que não adotarmos o padrão que ele adotou manualmente nos períodos que estavam sem controle? Eu tenho para mim que é uma justiça melhor do que atribuir o movimento do veículo ao trabalho do motorista. Muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês. Pois não, doutor BR. A matéria, quase que toda semana a gente tem julgado expresso, inclusive Nepomuceno reclamado. Eu cito nesse fundamento do meu voto, um voto de Vossa Excelência, presidente, a questão do artigo 62, se o reclamante tinha rota e tinha horário para chegada no destino, já de cara já está excluído, e ele, esse artigo 62 nem é anotado na carteira, foi como impõe a CLT. Outro fato é a questão do intervalo de 1 hora entre as jornadas, já foi fixado na sentença de origem. E também a questão do diário de bordo, que eu estou dando como parâmetro a partir de 2013 para a fixação da jornada. Então, qual a razão que existia ele, se é que a jornada dele não é válida? Se é reclamado mantinha. Então, eu mantenho minha conclusão. Eu, como revisor, estou de acordo, doutor Helder? De acordo, senhor. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Muito obrigado. Número 8 da pauta é o AP 1520-2005-112, relator doutor Anemar, revisor doutor Jorge, terceiro votante doutor Rogério, inscritos e presentes
Dr. Cris Bretas Oliveira, pelo primeiro agravado, e o Dr. Getúlio Barbosa de Queiroz, que é o próprio agravante. Número 8. Egrégia turma. O senhor é o Getúlio? Cris Bretas, advogado do agravado. E o agravante, cadê ele? O senhor fala primeiro. O senhor é o próprio Getúlio Barbosa. De Queiroz. O senhor tem a palavra. Pois é, porque o agravante fala primeiro. Mas, antes de tudo, vamos ouvir o voto do relator, a conclusão. Eu estou conhecendo o recurso, senhor presidente, no mérito estou negando provimento. Conheceu e negou o provimento. O senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente desta egrégia turma, eminentes desembargadores que a compõem, digníssima representante do Ministério Público, senhora secretária, caros colegas aqui presentes. O que se discute neste recurso é simplesmente valores de honorários, não é valores de honorários, é o cumprimento de um contrato de honorário de advogados estabelecido previamente com a parte no início da propositura da ação, em que constou deste contrato que o resultado do processo, afinal ou antes, mesmo que fosse antes, seria pago 20% do valor a que a parte teria direito de receber. Muito bem. Surpreendido com uma notificação de revogação de mandato por parte do agravado, evidentemente que, sem consultar, sem trazer qualquer informação, os motivos dessa cassação de mandato, morejando nesse processo por mais de 12 anos, efetivamente, na fase de execução ou na fase de pagamento, essa cassação de mandato, essa revogação do mandato, traz a pecha da intenção de não pagar. E se a intenção é não pagar, efetivamente prevalece o contrato de honorários, que não se discute aqui o valor e nem arbitramento de honorário de advogado. Discute apenas o pagamento desse honorário de advogado de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB. Por quê? Porque o dispositivo do Estatuto da OAB manda que, se a parte revogar o mandato no curso ou na fase de execução, na própria fase de levantamento do valor, efetivamente, basta se habilitar, diz o Estatuto da Advocacia e da OAB, basta se habilitar para que qualquer órgão do judiciário, qualquer instância do judiciário, determine que se habilite esse valor para efeito de pagamento e de levantamento. É simplesmente isso. Se a parte tivesse comunicado, dados os motivos pelos quais o advogado estaria claudicando na prestação de serviço, efetivamente teria razões para se arbitrar o valor de honorários ou qualquer coisa nesse sentido. Não é isso que se discute aqui. O agravo de petição simplesmente reduz apenas a questão da aplicação do Estatuto da Advocacia e da OAB. O dispositivo é expresso para efeito de habilitação de levantamento de valor de honorários arbitrado e já consignado em contrato. Só nada mais do que isso. E quero observar a Vossas Excelências que a situação é inusitada para um advogado que tem 53 anos de convivência e habilidade profissional nos auditórios forenses. Por quê? Esse 53 credencia ele a ter um tratamento não diferenciado, mas pelo menos respeitoso da sua profissão, da sua advocacia. Eu não procurei cliente nenhum para advogar. O cliente foi lá no escritório para que eu patrocinasse a causa. Patrocinei a causa. Se entrou o filho do cliente, depois, antes de formado, se entrou no processo, é zelo
dele próprio, e não apenas do advogado. O advogado não tem nada a ver com o problema. Os honorários estão arbitrados em 20% sobre o resultado da ação. E esse resultado está consignado efetivamente no processo, que não tem mais nada a fazer a não ser levantar os valores que foram condenados. Então, vejam, Vossa Excelência, é uma situação simples, é uma situação que não depende de conjectura nem de análise maior a respeito do assunto, é aplicar simplesmente o Estatuto da OAB e da Advocacia e o contrato, que até por sinal tem uma cláusula expressa nesse contrato. A cláusula diz o seguinte: no caso de cassação de mandato, os honorários serão devidos integralmente. No caso de cassação de mandato, parece que é a cláusula 8ª do contrato, que é um contrato modelo instituído pela Ordem dos Advogados do Brasil há muitos anos e, consequentemente, a parte assinou sem qualquer referência a nada. E nós observamos que há uma situação de Carvalho Santos e Clóvis Bevilacqua dizendo que se o parente, o filho da parte, entrou no processo depois de formado, ele não tem direito a honorários. Por quê? Porque presume-se que ele estaria trabalhando por zelo e apenas para dar condição a que esses honorários de advogado a causa tenha o segmento normal. Eu não pedi ninguém para interferir no processo. Não claudiquei em momento algum na prestação de profissional. Não trouxe qualquer consequência aos atos. Pratiquei todos os atos possíveis. Quando às vezes saía a publicação para se manifestar, o filho do agravado ia lá, tirava o processo, devolvia já com a peça pronta. Algumas coisas foi. Então, neste caso, efetivamente, como diz Carvalho Santos, os honorários não são devidos a parente, principalmente ao filho da parte. Consequentemente, são essas as razões pelas quais, observando que o contrato é expresso, a cláusula de cassação de mandato também expressa, e não está discutindo aqui arbitramento de valores e nem discussão de objeto de honorário de advogado. Está discutindo apenas a habilitação para receber o valor objeto do contrato de honorário de advogado. São essas considerações pelas quais seja dado provimento ao recurso e, consequentemente, determinada a habilitação para efeito de recebimento. Muito obrigado. Pois não, doutor. Eu vou pedir ao ilustre advogado do agravante que aguarde eventual divergência, porque o voto é favorável, o voto do relator. Eu vou passar a palavra ao ilustre relator, doutor Anemar. Senhor presidente, senhor presidente, inicialmente eu quero dizer aqui que nós não estamos chegando ao mérito da questão, não estou dizendo que o ilustre advogado não tem direito, ou tem direito a receber os honorários contratuais, né? Aqui a questão ficou limitada à competência da Justiça do Trabalho. Então eu estou aqui acompanhando, inclusive, a jurisprudência que tem prevalecido hoje, tanto no TST quanto no STJ, e a jurisprudência da própria turma, no sentido de que, mesmo após o advento da emenda constitucional 45, que elasteceu em muito a competência da Justiça do Trabalho, a questão envolvendo ações de cobrança de honorários advocatícios, ela refoge a competência da Justiça do Trabalho. Eu trouxe até aqui um exame no que tem a sua 363 do STJ, mas eu faço aqui o exame à luz da Lei 8.078, do Código de Defesa do Consumidor, que aqui na espécie é uma relação entre fornecedor, que é o prestador de serviço, e o consumidor, que é o cliente, no caso, a parte do processo judicial, e a quem interessa o resultado do serviço prestado em colaboração da administração da justiça, que é a efetividade do direito. Essa razão aqui eu entendi perfeitamente aplicável à hipótese, cabível à hipótese prevista no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 8.078, que diz que o fornecedor, e no caso aqui nós estamos tratando da relação de consumo e não da relação a ser dirimida perante a Justiça do Trabalho. Eu mantenho a proposta de voto de manter a decisão de primeiro grau que afastou a competência da Justiça do Trabalho, não entrou no mérito. Doutor Jorge BR. Essa questão é isso aí que o doutor Neymar diz. Até o STJ, eu lembro, quando ele levantou essa súmula, que suspendeu aquele conflito de competência. Então, o STJ que descia as nossas... Não é dizendo nem sim nem não, mas é questão de competência. Eu cito até a súmula 3. Eu vi. Essa súmula nasceu disso. Eu também acompanho, a questão já foi bastante debatida aqui no Foro Trabalhista, a competência realmente não é nossa.
eu acompanho, decisão unânime. O senhor tem ação na Justiça Comum para reaver seus honorários com todo direito, né, de debater lá. Exatamente, a questão do Aqui não direito. tem jeito. A decisão é Até unânime, simulou. segundo o voto do relator. Discutível, eu particularmente tenho um entendimento, doutor, tem um outro, não sei, mas a matéria que... Na pauta do PJE, o número 20 da pauta, o relator é o Dr. Jorge Berg, é o RO 11.464.22/2015. Segundo votante, Dr. Rogério. Terceiro votante, Dr. Helder. Inscrito, Dr. Gustavo Guimarães Linhares, pelo recorrente, que é o sindicato. Qual que é o Número 20 da pauta, relator, Dr. Jorge. 11.464. Doutor Jorge Berg tem a palavra. Ah, um minuto só. Sindicato do Comércio de Uberaba. Vamos lá, meu amigo. Estou conhecendo do recurso e no mérito negando provimentos. Eu tenho a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, em nome de quem eu cumprimento seus demais pares, excelentíssimo senhor desembargador Jorge Berg, em que pese o conhecimento e os brilhantes votos de Vossa Excelência, eu peço aqui da tribuna apenas a reconsideração do voto de Vossa Excelência para a condenação da reclamada hora recorrida no dano moral individual. Nós entendemos ser necessário que este judiciário comece a punir a empresa pelo descumprimento contumaz da legislação e das convenções coletivas, para que, no caso da reclamada, ela não deixe de exigir o trabalho de seus empregados em feriados, a despeito da Lei 10.101 de 2000 e da convenção coletiva que proibia o trabalho nesses dias. Aliás, nesse caso aqui sequer havia convenção à época. E a empresa, no intuito de locupletar-se durante os feriados, exigiu o trabalho de seus empregados, deixando os funcionários sem o gozo de seus familiares em tais dias. Então, entendemos que haveria necessidade da procedência do recurso para a condenação do dano moral individual para todos os empregados que foram obrigados a trabalhar nos feriados a despeito da legislação e da falta de previsão em instrumento coletivo, para que haja o caráter reparador e também o pedagógico, para que a empresa contumaz desrespeitadora dos direitos trabalhistas passe a não desrespeitá-las mais. É apenas para isso que eu peço que Vossa Excelência reconsidere o voto. Essas questões, nós também já apreciamos em outras situações, em matéria de direito, a gente, na turma e mesmo a maioria do tribunal, você pode ser que nas ações civis públicas, interpostas pelo Ministério Público, pelos sindicatos, com dano moral coletivo, normalmente o aproveitamento de êxito é muito maior, porque a gente realmente fixa um dano moral coletivo. A questão do dano moral individual nisso a gente não considera como dano moral. Então eu mantenho minha conclusão. E até uma coisa que o Ministério Público está aí, pode também vir acionar aí. Eu, segundo votante, estou de acordo, doutor Helder? De acordo. A decisão unânime, sendo o voto do relator. Muito obrigado, Excelências. Boa tarde a todos. No número 22 da pauta, em que o relator é o Dr. Rogério, o processo é o RO 10.767.86/2015. Segundo votante, Dr. Helder. Terceiro votante, Dra. Nemar. Inscrito, o Dr. Miguel Henrique Valadares, pela recorrida Usina Cerradão Limitada. 10.767. Diz aí qual que vai dar. Doutor Neymar, que ele vota nesse processo. Esse é o terceiro votante nesse agora, do Rogério, 10.767. Eu estou sentando direito para perceber que minha toga não é essa. Estranhando. Bom, eu registro aqui o recebimento memorial pela Usina Cerradão. E meu voto é conhecendo
do recurso no mérito, dando provimento para julgar improcedente. Conheço e dou provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, cassando a tutela antecipada concedida e invertendo os ônus da sucumbência, para absolver a União da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, custas processuais pela autora, no importe de R$ 11.407,70, calculadas sob o valor da causa de R$ 570.385. O senhor tem a palavra, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente, relator, excelentíssimo revisor, excelentíssimo desembargador terceiro votante, egrégia corte. Em que pese a proposta de voto do eminente relator, julgando improcedente a ação anulatória ajuizada pela hora recorrida, é preciso, inicialmente, pontuar que o que está em julgamento aqui hoje é uma autuação trabalhista envolvendo aqui o elevado e expressivo número de 1.417 supostos vínculos de emprego em face da empresa recorrida, em uma única autuação contra ela lavrada, que é objeto dessa ação. A situação dos autos aqui, a matéria em discussão, diz respeito à existência ou não de uma terceirização ilícita de mão de obra prejudicial àqueles alegados empregados. Mas a situação aqui, na realidade, ela é completamente distinta. O auto de infração, ele está eivado de graves equívocos. O primeiro equívoco aqui, ele transparece de forma muito clara na própria tipificação da infração que teria sido cometida pela hora recorrida. O auto está capitulado no artigo 41 da CLT, deixar de registrar empregados. E o relatório de infração, ele se baseia toda a sua fundamentação no desvirtuamento da legislação, da Lei 10.256/01, da legislação do consórcio simplificado de empregadores rurais. A fiscalização entendeu que este instituto jurídico teria sido instituído pela usina Cerradão e que teria sido desvirtuado. Mas o que ocorre é que a usina Cerradão, em momento algum, estabeleceu qualquer contrato de prestação de serviços com um consórcio simplificado de empregadores rurais. O que ocorreu foi um contrato de prestação de serviços, contratos regulares, lícitos, com condomínio rural instituído pelo Estatuto da Terra. São institutos jurídicos completamente distintos, que não se confundem. E o auditor fiscal do trabalho, ao lavrar o auto de infração, não percebeu esta circunstância e agiu de forma equivocada, partindo deste princípio. Mas os equívocos são muitos, não se limitam a esse aspecto. E quem diz isso, data vênia da proposta do voto do eminente relator, é esta própria turma julgadora. Em um caso idêntico, em que a recorrida também entrou com ação anulatória envolvendo a mesma matéria, esta egrégia sexta turma aqui, em voto da lavra do eminente relator, desembargador José Murilo de Moraes, em acórdão proferido em 21 de março de 2016, já passado em julgado, esta egrégia turma afastou a existência da terceirização ilícita, que é a realidade dos autos. O condomínio, usina Cerradão, ela
constituiu e prestou contratos de produção e comercialização de produtos rurais com um condomínio rural licitamente estabelecido. A relação aqui ela é uma relação comercial. Não há qualquer vestígio de terceirização ilícita aqui de mão de obra. O que ocorreu aqui na espécie? A sentença de origem examinou a situação de uma forma completamente adequada à realidade dos autos, como o acórdão aqui citado. O condomínio e a usina são duas pessoas jurídicas distintas com objetos distintos. A usina, ela produz açúcar, álcool e energia. O condomínio de empregadores rurais, o objetivo dele é a exploração de atividade agrícola. Essa distinção de atividades está reconhecida aqui neste voto. E este voto reconheceu outros aspectos relevantíssimos. O condomínio de empregadores rurais, ele produz e comercializa produtos diversos, não só a cana-de-açúcar. Comercializa esses produtos com outras usinas e com outros fornecedores de matéria-prima. Consta aqui no voto, de uma forma bem clara, que o condomínio de empregadores rurais produz também soja, milho e amendoim. E tais produtos não eram destinados apenas à usina Cerradão. O voto diz que existem notas fiscais nos autos noticiando o fornecimento de cana-de-açúcar para outras usinas, a usina Itabajipe e a usina Frutal. E essas notas fiscais, elas constam aqui dos autos. E o simples exame das notas fiscais, ele mostra que aqui o que estava sendo comercializado, que foi, não era uma sobra de produção. Ao contrário, eram aqui toneladas e toneladas de cana-de-açúcar e de outros produtos. Apenas para ilustrar o que estou dizendo aqui da tribuna, uma nota fiscal anexada aqui neste processo mostra que, para a usina Itapajibe, lá em 2008, foram comercializadas aqui 757 toneladas de cana-de-açúcar. Uma outra nota fiscal aqui, 80 toneladas, 49 toneladas, ou seja, 40 toneladas, 34 toneladas, são várias toneladas de produtos na comercialização, uma comercialização ativa, atuante, mostrando que o condomínio e a usina Cerradão, eles estabeleceram uma relação comercial totalmente lícita. Além deste precedente, a matéria foi julgada aqui no tribunal em outras turmas. E eu tenho aqui em mãos 8 acórdãos favoráveis à tese da hora recorrida, proferidos pela 3ª turma, 4ª turma, 9ª turma e 10ª turma, todos estes acórdãos afastando a hipótese de terceirização ilícita. E o que ocorreu aqui nesses autos? 1.417 vínculos de emprego em uma autuação imposta à recorrida de forma genérica. O relatório do auto de infração, apesar de historiar a ação fiscal e como ocorreu, dizendo que teria ocorrido entrevistas com empregados, não cita o nome de um único trabalhador que tivesse sido entrevistado aqui nesta fiscalização para sustentar esta conclusão do auditor fiscal. Não há no relatório do auto de infração o nome de um único suposto empregado. Existem aqui, neste egresso tribunal, precedentes no sentido de afastar e desconstituir autuações genéricas, padronizadas,
como é o caso do julgado artigo do RO 1444/2012 025-03004, já passado em julgado, em que eu me permito aqui citar um trecho do acórdão que retrata muito bem a situação desses autos. Neste acórdão passado em julgado, foi dito que o reconhecimento ou não do vínculo de emprego demanda análise criteriosa de todo um conjunto probatório produzido pelas partes, em cotejo com suas alegações, descabendo presunções e conclusões meramente subjetivas apresentadas pela autoridade administrativa, até porque não foram apresentados elementos capazes de garantir a existência da presença dos requisitos de que trata o artigo 3º da CLT de cada prestador de serviços, ainda mais quando se torna em conta as peculiaridades da atividade de fim desenvolvida pela recorrida. Aí vem, no auto de infração não há elementos precisos que demonstrem irrefutavelmente o preenchimento concomitante da existência de pessoalidade, habitualidade e ou subordinação na prestação de serviço em relação a cada um dos supostos 489 empregados. Aqui era 489 empregados. Neste caso, são 1.417 supostos empregados. E o auto de infração, data vênia da proposta de voto do eminente relator, não mostra em relação a cada um destes supostos empregados o preenchimento dos requisitos do vínculo de emprego. Aqui há uma relação comercial lícita entre a recorrida e um condomínio rural estabelecido e instituído pelo Instituto da Terra e pelo Código Civil. O condomínio rural tem vida própria. Todos os empregados do condomínio rural eram subordinados ao próprio condomínio e a sentença citou a prova testemunhal neste sentido. A testemunha inquirida em juízo afirmou com todas as letras que os empregados do condomínio eram subordinados ao condomínio. Onde está, então, a subordinação? É claro que o auto de infração ele goza uma presunção de legitimidade, mas essa presunção ela pode ser desconstituída via ação judicial, e foi o que ocorreu aqui na espécie. Existem elementos de prova aqui que demonstram à sociedade a improcedência desta autuação. Essa autuação aqui, ela não tem uma base sólida. O que ocorreu foi uma situação de erro na qualificação jurídica aqui da situação. Por quê? Existem, a gente não pode fugir à discussão, o fato de que alguns sócios da usina Cerradão são membros, realmente, do condomínio. Isso a gente não pode deixar de enfrentar da tribuna. Mas essa situação, por si só, ela não conduz qualquer tipo de fraude. Por quê? Porque a sentença de origem entendeu que isto, no máximo, poderia, em tese, caracterizar a figura do grupo econômico. E o grupo econômico, ele é lícito e está previsto em lei. Neste voto, proferido por essa turma, há um aspecto aqui fundamental que eu vou citar. No acórdão diz, como muito bem analisado na sentença, como ocorreu aqui no caso dos autos, não se mostra crível reconhecer ilicitude de suposta terceirização em que as pessoas físicas que compõem o condomínio empregador também compõem, em boa parte, o quadro societário do suposto tomador de serviços. Afinal, em tese, ambos seriam potencialmente imputados em sede de responsabilização. Então, com base nessas questões, em todo o conjunto probatório ocorrido aqui no processo, não se constata qualquer terceirização, ainda mais ilícita. A relação é comercial. Além da cana-de-açúcar, o condomínio produzia soja e comercializava, produzia milho e comercializava, produzia amendoim e comercializava. Todos os empregados estavam registrados
pelo próprio condomínio, pelo próprio empregador, pelo real empregador. Então é muito temerário e é muito preocupante reconhecer este expressivo e elevadíssimo número de vínculos de emprego de uma forma genérica, em uma mesma autuação. Não se pode admitir aqui, com a devida vinda da proposta do eminente relator, este estado de coisas. O que se pede é que seja mantida a sentença de origem, porque, data vinda da proposta de voto do eminente relator, ela aplicou de forma correta o direito e a legislação que disciplina a matéria, afastando esta hipótese aqui de terceirização ilícita. Então, respeitosamente, eu peço a esta egrégia turma julgadora que negue provimento ao recurso ordinário da União e mantenha a sentença de origem que julgou procedente a ação anulatória. Muito obrigado. Pois não, doutor. Em que pese o louvável esforço do ilustre advogado, sustentação bem incisiva, brilhante, como sempre, mas a questão desses autos é taxativa. O laudo é específico, ele é incisivo. São 1.417 trabalhadores flagrados nas fazendas da reclamada, na atividade fim da reclamada, no plantio, nos tratos culturais da lavoura de cana-de-açúcar e na colheita de cana-de-açúcar, atividade fim da usina. Então, o laudo foram várias inspeções físicas realizadas. A questão não é nova. Esse acordo citado aí da Lavra do doutor Zé Murilo, eu desconheço, porque eu não participo dos julgamentos em que o doutor Zé Murilo é relator, mas já tem um precedente da própria turma aqui, da minha relatoria, no processo 1136-2013, em que foram flagrados os trabalhadores atuando também na atividade fim da reclamada, no preparo de solo, no plantio, tratos culturais, colheitas de cana-de-açúcar, nas fazendas da reclamada, no processo citado, 11.036-2013. Então, eu, data vênia, mantenho a decisão, entendo que está sobejamente demonstrada a terceirização ilícita, a fraude na contratação de trabalhadores, e por isso eu mantenho a conclusão já lida. Doutor Helder. Senhor presidente, data vênia, eu já tinha apresentado a divergência do meu voto. Uma coisa que me chama a atenção, primeiro que esses empregados desse condomínio Adalberto José Queiroz, eles atuam no plantio e colheita de cana, amendoim, soja e milho. A própria sentença descreveu isso. Se todo mundo passa a ser empregado da usina, os 1.417, quem é que vai colher amendoim, soja e milho? É uma coisa que me preocupa. E outra, eu já fui juiz no interior de São Paulo, eu me lembro, lá eu trabalhava muito com cana e laranja. O pessoal que trabalha na cana, passada a fase de plantio e de colheita, eles corriam para a laranja ou para a soja que tinha ainda. Se ficar todo mundo na cana, quem é que vai, sabe, eu não estou entendendo o elastecimento disso, todo mundo vai ser empregado da usina, quem é que vai colher o resto dos produtos? E outra, esse condomínio, ele presta serviço para várias empresas lá, tem, inclusive o senhor está citando as notas fiscais, na sentença citam essas notas fiscais. Me preocupa muito essa situação desses trabalhadores, porque eles também não foram ouvidos nesse processo. Ninguém sabe se eles estão querendo realmente trabalhar, porque são trabalhadores rurais, são todos rurícolas. Não sei se eles vão querer trabalhar apenas para a cana, ou se eles, naquele período de plantio e depois da colheita da cana, e ficar ociosos durante o restante do período, ou se eles vão querer trabalhar também nas colheitas e plantio das outras culturas. Uma coisa também que me chamou a atenção quando eu vi esse voto, o do doutor José Murilo, o acórdão que saiu, me parece, eu posso estar muito enganado mesmo, e o senhor está citando um monte de acórdão também, me parece que esse auditor fiscal ou auditores fiscais estão numa perseguição tremenda contra essa determinada usina. Me parece, porque a justiça vem, nesse caso aqui, doutor
eu não desconheço o acórdão de Vossa Excelência, mas eu estou acreditando nesses outros que o senhor está citando. Vieram aqui 3 autos de infrações nesse processo, o 11171. A mesma situação, é a mesma coisa, eu até pesquisei isso, é a mesma situação. E fala que a terceirização é lícita, que os trabalhadores estão lá, são entidades completamente diferentes e tal, não tem grupo econômico. Ao contrário que Vossa Excelência, mas a sentença desse processo fala que as propriedades onde eles trabalham não são da usina, e sim de proprietários rurais da região, onde se tem essa cana e se tem. Eu fico pensando, doutor Rogério, é o seguinte: que dia que eles vão cumprir a decisão que a gente profere também nesse ato administrativo? Porque eu estou confiando nesse acordo, tá? O senhor me desculpe que eu não vi. Se aqui se fala que a terceirização, que até na emenda, terceirização inexistente, contratada meramente comerciante das empresas, e vai lá e o auditor fiscal muda de novo, até que dia? Sabe, me parece também ter um caráter de desprezo com a justiça, nesse caso aqui que eu estou citando, e eu não vejo como ilicitude nenhuma, e sem querer adentrar e já adentrando na questão da ilicitude da terceirização, se aqui na justiça a gente tem uma dificuldade enorme em achar o que é terceirização lícita e ilícita, o TST com essa súmula 331, atividade meia, atividade fina, que ninguém sabe o que é isso, e tem essas inúmeras divergências, tanto é que hoje a gente come e dorme terceirização o dia inteiro aqui na Justiça do Trabalho. Eu fico pensando o seguinte: o auditor fiscal tem essa competência para ele lavrar um auto e dizer que essa terceirização é ilícita e determinar que todo mundo seja contratado pela usina? Data vênia, eu já tenho votos antigos aqui no tribunal, e mesmo sentença, eu sempre achei que o auditor fiscal não tem competência para aplicar o artigo 9º da CLT. Se esses empregados não estivessem registrados, aí eu até entendo que ele poderia falar assim: está sem registro, isso é terceirizado. Então, não tem essa terceirização, não, que estão todos sem registro. Então, eu daria o vínculo diretamente com a usina. Mas não é esse o caso. E uma coisa que me preocupa muito é no campo prático, volto a dizer, o que serão desses empregados se eles ficarem só na usina. Eles não vão poder trabalhar mais nas outras colheitas e nas outras culturas. Então, data vênia, doutor Rogério, com todas as vênias possíveis, eu manteria a sentença, é assim que eu voto. Pois não, doutor Neymar. Senhor presidente, é uma questão antiga, mas agora que está vindo com mais de um caráter mais coletivo para a gente examinar aqui na Justiça do Trabalho, a questão do consórcio ou condomínio de empregador. Mas eu gostaria, senhor presidente, em razão de uma peculiaridade que eu vou explicar em seguida, de tecer as considerações um pouco sobre a questão do consórcio e condomínio de empregadores. Não que eu queira qualquer mérito, porque quem me conhece sabe disso. Eu não reivindico qualquer mérito do que eu fiz e do que eu deixei de fazer. Mas é porque eu sou uma testemunha ocular, presencial, do nascimento dos condomínios, dos consórcios, né, chamados condomínios impropriamente, mas são consórcios de empregadores rurais, aqui em Minas Gerais, que foi em 1999, ela começou até no Brasil, foi uma inovação, foi uma novidade que nasceu na cidade de Rolândia, Paraná, e nos idos de 1999, reunimos o Ministério Público do Trabalho, eu era o procurador do Trabalho, reunimos o Ministério Público do Trabalho, eu fui pelo Ministério Público do Trabalho, auditor fiscal do Trabalho e uma advogada da FETAENG, até falecida, uma advogada da FAENG, e fomos para a cidade de Rolândia e ficamos lá durante 3 dias visitando os condomínios de empregador, como que funcionava. Bem, mas o princípio do condomínio de empregador, do consórcio de empregador rural, é o seguinte: porque os empregadores sempre reclamaram, os empregadores rurais, que eles não podiam instituir os programas previstos nas novas regulamentadoras, antigamente as NRR. Hoje todas são NR, mas eles mantiveram as obrigações
mesmas obrigações, ou quase as mesmas, relacionadas com os empregadores urbanos para os rurais. E dentre elas, as normas regulamentadoras que exigiam a implantação de PCMSO, PPRA, SESMIT, os vários programas, e inclusive o que o SESMIT, que exige uma quantidade de médicos, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, de acordo com o número de empregados. E como os empregadores rurais, eles têm um maior número de empregadores numa determinada época, e outras não, outras ficam lá embaixo, fica muito difícil para eles contratarem e cumprirem as normas de saúde e segurança, as NRs, do Ministério do Trabalho. E esse é o dilema. O que é que fazemos? Né? E foi juntando isso, em reunião, inclusive, representando o INSS à época, que o maior entrave foi alterar a alíquota do que o INSS cobrava, que era de 27,5%, quando não se trata de empregador rural, pessoa física, e tinha que cair para 2, alguma coisa que eu vou ler daqui a pouquinho, que foi considerado depois a duras custas, inclusive Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, o nosso colega lá do Paraná, desembargador, hoje era procurador regional do trabalho, ele foi um dos que estiveram à frente dessa verdadeira batalha para o INSS ceder e admitir a cobrança da alíquota 2,7, alguma coisa por cento. Então, superou-se essa dificuldade, começou a implantar o condomínio de empregadores rurais, de condomínio, porque foi assim que acabou pegando o nome, né, impropriamente. Na cidade da região de Paracatu, depois reuniu para o Triângulo Mineiro, São Gotardo, Uberlândia, aqui em Patrocínio, e vários outros condomínios, Unai, aquela região de Unai, etc e tal. E os condomínios começaram a funcionar muito bem. Em seguida, como tudo que funciona bem, vem os desvirtuamentos, infelizmente. Então tivemos esse tipo de desvirtuamento, que nós estamos tratando aqui, na cidade de Unai, inclusive envolvendo aquela família, daquele cidadão que todo mundo sabe que aconteceu, aqueles assassinatos à época, com os auditores fiscais do trabalho. Né? Criavam os condomínios, uma fachada, para atender a um único empregador, e por aí vai. Bem, eu queria colocar essa questão. Mas antes disso, porque o ilustre advogado também me visitou no gabinete, me trouxe um memorial, quero registrar aqui, aliás, como sempre acontece, muito bem colocado, muito bem explicado, mas eu tenho que colocar essa minha experiência, porque eu sei porque os condomínios, os consórcios nasceram, da necessidade dos empregadores rurais cumprir a legislação sem sacrificar a atividade econômica. Então, eles começam reunindo em vários empregadores, colocando um deles como cabeça, para citar o CEI dele, o cadastro único, mais o CPF, para ele constar como cabeça do condomínio, e vários outros que se reuniam. Então, aqueles empregados daquele condomínio, eles serviam todos os proprietários em rodízio. E tinham trabalho permanentemente, sem sacrificar individualmente a cada um. Então, a primeira premissa que o condomínio, a lei do condomínio exige é que, inclusive eu vou ter a ler o artigo 25A da Lei 8.212 de 91, que foi acrescentada pela Lei 10.256 de 2001, que foi logo depois que regulamentou tanto a questão trabalhista como previdenciária dos condomínios. Ele diz o seguinte: que passa em empregador rural, pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais, pessoa física. Então, se tiver uma pessoa jurídica no meio do condomínio, sabe que algo está errado. Né? Então, pessoas físicas formadas pela União de Produtores Rurais, pessoas físicas que outorgaram a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para a prestação de serviços exclusivamente aos seus integrantes. Eu não vou ficar lendo legislação aqui, nem querendo trazer lição, porque com certeza todos nós sabemos a sobejar dessa matéria. Mas eu quero dizer o seguinte: primeiramente, com relação a um voto que o ilustre advogado citou da tribuna e que eu participei como revisor, inclusive, do desembargador Zé Murilo, eu vi sobre a ótica da terceirização, reli e refleti e vi por que eu acompanhei, já estou antecipando aqui que eu não vou manter o posicionamento anterior, mas eu vi por quê? Porque é o seguinte, eu vi sobre a ótica que o voto do doutor Zé Murilo, ele é muito objetivo e te conduz àquela tese que foi sobre a ótica da terceirização e efetivamente, naquele caso, examinando novamente, eu percebi que, efetivamente, naquele caso não tinha terceirização, porque lá nós estávamos tratando de fornecimento de cana-de-açúcar para as usinas. E esse fornecimento era feito pelo consórcio esse consórcio está citado aqui, dos empregadores rurais. Mas a situação aqui, ela traz um outro viés.
é o seguinte: nós estamos diante de duas ilegalidades. Primeiro, o desvirtuamento do consórcio de empregadores, porque consórcio de empregador não foi feito para prestar serviço a quem quer que seja, a não ser os seus próprios membros. Aqui nós temos consórcio de empregadores prestando serviço à usina Cerradão. Mas acontece que na atividade de fornecimento, que não pode, como é que vai viver sem fornecer amendoim, cana-de-açúcar? Acontece, nós temos aqui, na página 6, no voto de Vossa Excelência, que como soe acontecer, que decanta todas as questões trazidas no processo, sem querer aqui rasgar cedo, como dizemos lá no Ministério Público, mas é com toda justiça que eu estou dizendo isso, dizendo o seguinte: durante a inspeção realizada pela equipe de fiscalização no condomínio, a SRT constatou vários trabalhadores prestando serviço na construção de um tanque de vinhaça da usina Cerradão, atividade desvirtuada, e também identificamos trabalhadores registrados formalmente pelo condomínio, atuando no colhedor de resíduos caldeireiros. Quem dá está vendo. Isso aqui tem a outra irregularidade sobre o aspecto da terceirização. Então nós temos duas irregularidades, uma praticada pelo consórcio que está desvirtuando, entendeu? Que gostaria até que o Ministério Público, se fosse o caso, examinasse essa questão para ver sobre essa ótica, né? E a questão da terceirização aqui, da atividade fim da usina. Então aqui são dois casos de irregularidade, de ambos os casos. Vossa Excelência, os empregados da Amorim examinou um caso em que nós estamos vendo a questão da terceirização por parte de um instituto de beneficência aí, perante a Caixa Econômica Federal. Aí vai dizer, a Caixa está errada, mas quem está fornecendo está certo. Mas estava certo mesmo, né? Que foi trabalho de aprendiz. Aqui não, aqui nós temos tanto quem fornece, quanto quem recebe, o tomador e o cedente praticando ilegalidade. Então, me resumindo isso, senhor presidente, principalmente porque o condomínio está desvirtuando, ele está sendo prestador de serviços a terceiros e não um condomínio de empregadores criados para beneficiar, para prestar serviço a seus próprios membros, que eu quero registrar aqui, dizendo dos advogados que eu efetivamente votei naquela época. Não estou querendo aqui consertar, mas sob a ótica da terceirização, naquele caso não havia ilicitude, pelo menos a princípio, né, pelo que dos autos constavam. Mas nesse caso aqui eu estou vendo dois aspectos. Com essas breves, um pouco longas considerações, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Então proclamo que prevalece o voto já lido, vencido o doutor Helder Guimarães. E assim se decide por maioria. Próximo. Número 14 da pauta, o relator é o doutor Rogério, é um ROPS 10.634-07-2016, segundo votante, doutor Helder, terceiro, doutora Nemar, inscrito doutor Pedro Henrique Fernandes, pela recorrente, que é a Vale do Tijuco. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando o provimento, confirmando a sentença por seus próprios direitos de fundamento, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4 da CLT. O senhor tem a palavra, doutor. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes, ilustres desembargadores. Gostaria de parabenizar a turma pelo debate anterior, também a sustentação oral do nobre advogado Dr. Miguel, até porque a matéria debatida, ela encontra alguns pontos de congruência com a matéria que aqui agora irei tratar. Também se trata de uma usina açucareira, que também explora o etanol, porém aqui no caso nós estamos no âmbito individual. Foi reconhecido não o vínculo de trabalho diretamente com o meu cliente, mas fomos responsabilizados de maneira solidária a pagar as parcelas rescisórias deferidas a esse empregado rural, que era, o seu empregador era um fazendeiro. Feitas essas ponderações, eu gostaria de convidar Vossas Excelências a fazer uma reflexão sobre a natureza dessa atividade. Uma construtora, no âmbito da construção civil, a sua finalidade é edificar imóveis, apartamentos. Ela precisa de sua matéria-prima, o cimento. Devemos imaginar que uma mineradora que fabrica esse cimento participa do mesmo grupo econômico do que essa construtora? Data vênia, esse foi o entendimento esposado pelo magistrado, porque trata-se de um contrato de aquisição de matéria-prima, aquisição de insumo essencial à atividade comercial. Estou adquirindo a matéria-prima para que eu possa produzir. E eu não tenho gerência alguma. Digo eu, o meu cliente, por óbvio. Qual a gerência que eu tenho sobre aquela lavoura, sobre aquela fazenda?
o magistrado não demonstrou nenhum dos requisitos em primeira instância ensejadores do reconhecimento do grupo econômico. Não há identidade nenhuma entre sócios, até porque eu estou falando de uma pessoa física. O empregador, a primeira reclamada, se trata de uma pessoa física. Ele não participa, ele não tem ações na Vale do Tijuco S.A. E não existe subordinação técnica. Ainda que se possa falar que um dos prepostos da terceira reclamada comparecia às lavouras e lá dava diretrizes sobre o funcionamento do plantio, sobre o momento adequado de se praticar ou não se colocar o adubo, tudo bem. Quando se compra um apartamento na planta, você não tem o direito de ir lá e visitar e ver como está o andamento das coisas? Nada mais é que um dever de diligência daquele bem que se compra, até porque a cana-de-açúcar é um bem perecível. Eu só convido Vossa Excelência a fazer essas reflexões. No mais, o pedido inicial, inclusive, foi de terceirização ilícita, que foi a matéria aqui debatida para o reconhecimento de vínculo. Não houve reconhecimento de vínculo, mas a responsabilidade solidária. Então, o recurso, eu peço provimento para que seja afastada a responsabilidade solidária e, ainda que se reconheça a terceirização, também não é o caso de terceirização, não seria o caso de terceirização ilícita. Com essas palavras, peço provimento ao recurso. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Eu da Tavena, estou mantendo a sentença, embora não concorde 100% com ela, não. Porque o caso de terceirização ilícita, sim. Porque esse reclamante ele trabalhou no cultivo da cana-de-açúcar. Isso é fato incontroverso. E o Estatuto Social da empresa, Vale do Tijuco, Açúcar e Álcool, prevê lá, como seu objeto social, a exploração do cultivo de cana-de-açúcar em terras próprias ou de terceiros. O caso seria, sim, de reconhecimento de terceirização ilícita por atuar o reclamante, o empregado, na atividade fim da tomadora, que é a Vale do Tijuco. É a responsabilidade objetiva. Então, mas como o juiz assim não entendeu e deu reconheceu o grupo econômico e deu a responsabilidade solidária, o que no frigir dos ovos dá na mesma, então estou mantendo a sentença, embora por fundamentos diversos. Esse é meu voto. Doutor Helder. Senhor presidente, eu estou acompanhando Vossa Excelência. E o doutor Anemar? Aqueles casos aqui é do empregador único. Não tem, na verdade, não tem nem sentido. Tanto faz, por isso que eu estou mantendo. Eu estou de acordo. Porque fica dá na mesma. Dá na mesma. Um trabalha para um, que é contratado por outro, mas no mesmo grupo. No mesmo grupo. Então, a decisão andando nesses termos, doutor. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Número 7 da pauta, relator doutor Helder, é o ROPS 10.256, 92/2016, segundo votante, doutor Anemar, terceiro, doutor Jorge, inscrito doutor Marco Antônio Oliveira Freitas, pelo recorrente reclamante. 10.256. Com a palavra o doutor Helder, para a leitura da conclusão. Só um pouco de paciência, porque eu não vim de PJE, isso aqui não está difícil hoje. Está difícil abrir isso. É talento, né? Ontem, né? Gostaria que tivesse um pouco aí de paciência. Por isso que eu sou tradicional. Pois é, eu até comentei. Eu falei assim, eu tenho aqui, ó. Isso é que é só a comparação de ele quer ler aqui? Eu tenho aqui. Agora, mas no meu sistema também sem papel e funciona. Na pendrive. É um bom sistema. Não é pendrive, não, é gabinete. Gabinete. Abre o gabinete. Você abre o seu sistema aqui. Você abre o sistema no início, no gabinete. Acabou. Pode ser. Vê dentro do gabinete. O presidente manda a gente economizar papel. O papel aqui me mata. O papel eu economizo aqui. Imprime nos versos aqui. Eu comecei a cortar minha mão com papel. Aqui, ó. Tá imprimindo até no verso aqui pra você entender o papel. Pois é, o senhor joga os processos no gabinete e pela guia do gabinete. Você entra no seu computador. No seu gabinete você olha o PJE todo. É igual o gabinete virtual, Já só que aqui é melhor, porque aqui não tem aquela internet. Eu vou passar a fazer isso, porque está danado hoje aqui. Eu estou apanhando esse negócio aqui. E eu pensei que fosse o computador do gabinete. Você vai querer copiar de mim, quer ver? O que eu faço? Fica também no gabinete virtual. É relação para mim, ó. Os meus que tem divergência. Os meus que tem divergência. Os que eu fiz divergência. Resumo da. Tá vendo? Nasceu. E tá junto, sabe com o quê? Relator, segundo, terceiro e divergência. Vou fazer isso também. Melhor coisa.
Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso, estou dando-lhe provimento parcial para acrescer a condenação, pagamento adicional noturno, suas obras trabalhadas a partir das 5 horas, no período em que laborou além do turno noturno integral, 22 às 5 horas, observado adicional legal de 20%, com reflexo 10º salário integral proporcional, férias mais 1/3, aviso prévio e FGTS mais 40%. Habita o acréscimo da condenação nessa instância, o valor de R$ 2.000, com custo adicional de R$ 40 pela reclamada. Você fala pela reclamada? Pelo reclamante. O senhor tem a palavra. Obrigado, presidente. Inicialmente, presidente, depois da homenagem do Dr. Jorge, foi a primeira vez que eu estou aqui na tribuna, eu gostaria de parabenizá-lo lá e pelo convite também, que tornou-se cidadão honorário de Belo Horizonte. Foi uma brilhante homenagem lá, Dr. Jorge. Fica aqui o registro. Vamos lá, o processo. Aqui a gente pede o elastecimento do voto do eminente relator, principalmente em relação às horas itinerárias e ao elastecimento do intervalo entre a jornada. Restou provado nos autos que o local era de difícil acesso, sim, uma vez que a própria testemunha trazida a rogo do reclamante comprova que existia, sim, um transporte público. Porém, mas o transporte público ele não tinha todos os horários. Ou seja, se perdesse o ônibus, seria impossível chegar no trabalho através do transporte público. Então, diante disso, entendemos que existe, o local é de difícil acesso, uma vez que não tem transporte coletivo de hora em hora. Desta maneira, a gente pede o elastecimento em relação ao intervalo entre as horas intíneras. E também a sentença de primeiro grau, ela deferiu em parte o intervalo entre a jornada, não deferindo o intervalo entre a jornada de 1/7/2014 a 7/11/2015, que aqui também a gente pede o seu elastecimento, uma vez que restou provado pela prova testemunhal que o intervalo era feito apenas de 20 minutos. E também aqui a gente pede um acúmulo de função, porque também restou provado através da prova testemunhal que, além da função de motorista, o reclamante exercia outras funções além daquelas estabelecidas no contrato de trabalho. É o que se espera, presidente. Obrigado. Pois não, doutor Helder. A respeito do acúmulo de função, senhor presidente, eu vou manter a sentença, porque, além de tudo, não há previsão legal para isso. As horas em itinerário, independentemente se tinha ou não tinha ônibus no trajeto, esse processo é interessante, porque eu marcado que o seguinte, que o reclamante, ele marcava o cartão de ponto na hora que ele entrava no ônibus, e marcava o cartão de ponto na hora que ele saía do ônibus. Então, se tem ou não tem transporte público na região, tanto faz, porque ele já marcava o ponto durante o trajeto dele. A respeito do intervalo, também ficou comprovado que em determinado período ele tinha 1 hora de intervalo e depois foi reduzido. E por isso que o juiz deferiu 1 hora extra apenas no período de 9 de maio de 2013 a 30/6. Quanto ao restante, o adicional noturno já dei provimento, eu acho que é assim que eu voto, senhor presidente. Pois não. Doutor Anemar. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do relator. E o doutor Berg. De acordo, decisão unânime nos termos do voto do relator. Obrigado, presidente. Número 12 da pauta, relator doutor Rogério, é o RO 10.530.93/2015, segundo votante doutor Helder, terceiro votante doutor Anemar. O doutor Marco Antônio está inscrito pela recorrente, que é reclamante. Daniela. 10.530. Eu conheço de ambos os recursos, no mérito dou-lhes parcial provimento. Toda autora, para excluir da apuração das horas extras intervalares a incidência do limite de tolerância fixado no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, mantidos os demais parâmetros fixados na decisão. Acrescer a condenação ao pagamento como extra do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, nos dizem que ocorreu labor extraordinário, conforme se apurar nos cartões de ponto, observando os demais parâmetros e reflexos já reconhecidos relativos à pausa intervalar. Ao dar ré, provejo também parcialmente para excluir da condenação o pagamento adicional de salubridade e seus reflexos, determinando que o pagamento dos honorários periciais, reduzidos para R$ 1.000, seja feito com recurso do Programa de Trabalho e Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, conforme critérios definidos na Resolução 6610 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Reduz o valor da condenação para R$ 10.000, concursos pela Rede 200, poderá requerer
a devolução do valor pago é maior mediante procedimento administrativo próprio. Esse é o meu voto. Só tem a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Aqui, novamente, a gente pede o esclarecimento do voto do eminente relator, principalmente uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção em relação aos cartões de ponto. Existem outros processos já julgados, inclusive a gente junta atas de audiência, e nesse processo restou provado principalmente pela prova testemunhal da empresa, ouvida a arrogo da empresa, onde a testemunha ela afirma que nos dias em que havia excesso de jornada, os funcionários marcavam no cartão de ponto eletrônico, porém a matriz em São Paulo abria o ponto eletrônico por certo período de tempo para os gerentes apurarem. Então os cartões de ponto restaram provado que eles eram adulterados. A outra testemunha escutada a arrogo da reclamada também afirmou: o controle de ponto era biométrico, mas o sistema está manipulado e informa que o registro da jornada não batia com o que ao final bastava no sistema. Dessa forma, eminente relator, a gente pede o elastecimento do voto de Vossa Excelência, uma vez que restou provado pelas testemunhas que os cartões de ponto eles são adulterados pelos gerentes ou pelo supervisor que ficava em São Paulo. E em outros processos, como nós trouxemos aqui, exemplo do 359 de 2014, 183, que também restou provado, principalmente confessado pela própria reclamada. Diante disso, a gente pede aí a desconsideração dos cartões de ponto e que seja arbitrado as horas extras com fundamento na prova colhida pelo depoimento da testemunha do reclamante, onde restou provado que o horário de trabalho do reclamante era elastecido e os cartões de ponto eles não eram fielmente retratados à realidade. Em relação ao recurso da reclamada, a gente pede para que seja mantida a sentença em relação ao em relação ao adicional de insalubridade, uma vez que essa matéria ela já foi até julgada vários processos, inclusive aqui de Minas Gerais pelo Tribunal Superior do Trabalho, onde vem mantendo as decisões. É o que se espera, presidente. Obrigado. Então, quanto ao cartão de ponto, a própria reclamante reconheceu que ficava com os comprovantes. O que já enfraquece essa tese de que os cartões eram adulterados. Competia a ela trazer os comprovantes, né, que ela própria ficava, mas disse que jogou fora. Então, e quanto à aplicação de injeção pelo empregado de farmácia, a turma já tem são vários os precedentes que eu cito aqui, e por isso eu mantenho o voto. Doutor Helder. Senhor presidente, estou acompanhando Vossa Excelência e só levantando aquela minha tese de que a responsabilidade dos honorários seria da reclamante para ser deduzido o crédito dela. Também documento, presidente, chamou atenção que ela joga fora. Isso prova o empregado que interessa. Joga fora, né? Eu estou inteiramente de acordo. Então, a decisão é por maioria, ficando vencido o doutor Helder, que determinava o pagamento dos honorários periciais pela reclamante. Obrigado, presidente. Bom trabalho. Bom trabalho, boa tarde. Agora, na pauta do doutor Rogério, número 5, é o RO 10.195-27-2014. Segundo votante, doutor Helder. Terceiro votante, doutora Neymar. Está inscrito o doutor Ricardo Vilaça, pela recorrente PepsiCo do Brasil Limitada. 10.195. Eu conheço e nego o provimento. O senhor tem a palavra, doutor. Eu saúdo a todos aqui na tribuna, em nome do presidente da tribuna, doutor Rogério. Esse caso, ele se assemelha ao que foi discutido aqui agora há pouco, só que creio que existam algumas diferenças peculiares que devem ser reportadas aqui. A ação trata-se de terceirização ilícita, é uma anulação de um auto de infração, de um débito fiscal, por entender o auditor fiscal que empregados de duas terceiras da PepsiCo, de movimentação de mercadoria, estavam envolvidos com a atividade fim da PepsiCo. Prolatou o seu auto de infração, registrou com fundamento no 41, dizendo que esse tipo de terceirização seria ilícita. Pois bem, houve a conclusão do processo administrativo, aplicou-se a multa no valor de aproximadamente R$ 162 mil e, ato contínuo, a empresa PepsiCo
apresentou uma ação anulatória de débito fiscal, o qual o juízo reconheceu como ilícita atividade, porém diminuiu a multa, entendendo que teria sido excedido os parâmetros e os índices de aplicação, para reduzir pela metade. O auditor fiscal, vale ressaltar aqui que o auditor fiscal teria considerado como reincidência a questão, por isso que teria sido aplicado o dobro da multa. Por essa razão, aplicou-se R$ 162 mil. Com o advento da ação, isso foi diminuído pelo juiz de piso para R$ 80 mil. Contudo, admitiu-se ainda o ilícito de terceirização. Ora, doutos desembargadores, aqui a questão é um pouco peculiar com relação a outro caso, porque nitidamente a gente vê que o auditor não se ateve à Lei 12.023 de 2009, com relação à possibilidade de terceirização das atividades de movimentação de mercadoria. Vejam, o auto de infração, ele fala somente que as pessoas que manuseavam os sacos já produzidos e as caixas estariam envolvidos com a atividade fim. Excelências, a PepsiCo do Brasil, ela produz snack, os famosos salgadinhos, não é? Os snacks em que são saborosos, fazendo propaganda. Porém, isso não está vinculado à movimentação e logística desse material produzido. E eu creio que isso não foi considerado pelo auditor. Antes de me aprofundar nessa situação, vale aqui tratar a respeito da competência material do auditor. Como o doutor Helder aqui comentou, talvez seria o caso de que, se esses terceiros de fato não tivessem vínculo com ninguém, acho que plenamente cabível a imputação de vínculo e o auto de infração a ser lavrado. Só que essas pessoas que os vínculos foram reconhecidos já mantinham vínculo com as empresas terceiras. A SOR, que é de paletização, ou seja, pegar os sacos plásticos, botavam nos pallets, e a de encaixotamento, que é a MG Embalagens, pegavam esses encaixotamentos e lançavam para os caminhões mandarem para as distribuidoras. Isso, excelências, não está vinculado à atividade fim da empresa PepsiCo. Essa movimentação está regulamentada pela Lei 12.023 de 2009. O auditor fiscal, tamanha era a ansiedade de se aplicar, talvez, como o doutor Helder comentou, não se sabe se é um anseio de perseguição, mas tamanha era a vontade de explicar o auto, que ele inclusive aplicou de forma dupla, sem obedecer o princípio de orientação, qual ele caberia fazer primeiramente, orientando, ou pelo menos indo ao MP, para veicular ou para tentar discutir a situação, se era ou não ilegal, e aí, pelas ações, nos termos do artigo 39 da CLT, haja vista a controvérsia, delimitar isso para a Justiça do Trabalho. Não caberia a ele, principalmente porque os empregados estariam já vinculados, ressalte-se, os empregados já estavam vinculados às duas empresas terceiras, cuja terceirização regulamentada pela 12.023 de 2009. Mas de forma abrupta e sumária aplicou-se o auto de infração com o fundamento de que esses empregados que movimentam a mercadoria estariam vinculados à atividade fim. Então, aqui, de forma alguma, eu estou tentando, excelências, subjugar o trabalho do auditor, o membro do Ministério Público, de forma alguma, tentando preterir o trabalho da União. Não é isso, vejam, não é isso. Mas, como o doutor Helder comentou, um aspecto muito importante, talvez competia a ele, se faltasse o vínculo de emprego, aí a autuação seria pertinente. Contudo, aqui, nos termos do artigo 39 da CLT, em que, havendo a dúvida, havendo a controvérsia do vínculo, deve ser encaminhado para esta especializada. Ou seja, a sentença de primeiro grau não avaliou alguns aspectos importantíssimos, friso, para delimitar a competência do auditor e, mais, para veicular o vínculo de fato considerado, sem considerar a Lei 12.023 de 2009. Repiso, a qual fala que as atividades de movimentação de mercadoria, às quais esses empregados das empresas SOR e MG Embalagens estavam vinculados. Então, nesses termos,
a empresa não viu outra medida senão entrar com ação anulatória, requerendo essa anulação desse auto de infração e, por lógico, essa dívida fiscal, por considerar que, primeiro, o auditor fiscal, ele, na ânsia de proferir o seu auto de infração, desconsiderou vários aspectos, inclusive o de limitação das suas funções. Repiso que não é preterindo aqui o trabalho do auditor, da União, não é essa a intenção da empresa, mas apenas trazer a justiça, relevar que o justo seja aplicável. De outra parte, também é importante dizer que o auditor fiscal não trouxe em seu auto de infração o preenchimento dos vínculos, o preenchimento dos requisitos de vínculos de emprego trazidos no artigo 3º da CLT e 9º, por óbvio. Pessoalidade. Qualquer empregado da empresa SOR, da empresa MBG Embalagem, podia prestar o serviço. Segundo aspecto, as pessoas da empresa SOR Logística e MG Embalagem estavam vinculadas aos seus líderes empregados das SOR e MG Embalagens. Terceiro, onerosidade, eram remunerados pelas empresas respectivas. Isso não foi interessantemente retratado no auto de infração. E isso trouxe essa ânsia da empresa em tentar rever a anulação desse débito fiscal para que a injustiça não fosse cometida, diante de tudo que eu já estou argumentando aqui na tribuna. Ora, por circunstâncias específicas, limitação da competência material do auditor fiscal, que no mínimo deveria conduzir ao MP a situação, já que os empregados ali estavam vinculados. O registro já havia na situação. Isso é extremamente injusto aplicar uma condição de vínculo de emprego a quem já é registrado. Se existe a controvérsia, repito ao artigo 39, volto ao artigo 39, se existe a controvérsia, é pelo menos tentar trazer para a justiça especializada apreciar a questão. Não compete ao auditor fiscal, nos seus limites, fazer esse tipo de julgamento. Lá, o auto de infração não trouxe os requisitos preenchedores do artigo 3º. A Lei 12.023 de 2009 permite esse tipo de terceirização. Repisa-se, nenhum empregado das empresas às quais os empregados foram vinculados estavam envolvidos com os maquinários de produção da modificação da farinha do trigo e seus ingredientes para a produção do salgadinho, mas sim envolvidos apenas na movimentação da mercadoria final, excelências. Isso é importante ressaltar novamente aqui esse aspecto. A empresa crê que as vossas mentes sejam sensibilizadas nesses termos, para que o voto, com todo respeito, com toda a vênia, o voto do relator seja reconsiderado, para que afaste esse auto de infração, reconsidere a sentença de primeiro grau. Se não assim não entender, excelências, peço que ao menos com relação aos juros deva ser considerado o trânsito do procedimento administrativo, trânsito julgado do procedimento administrativo e não do auto de infração, como assim reconhece a sentença. Então, esses dois aspectos é o que me cabia aqui dizer. Agradeço a atenção de todos e peço que estejam sensibilizados aos pontos em que aqui trouxe. Muito obrigado. Pois não, doutor. Quanto à competência do fiscal do trabalho, isso aqui nós já decidimos inúmeras vezes, nós entendemos que ele tem não só a competência, o poder, mas o dever, a obrigação no seu ato de fiscalização de aplicar a penalidade correlata sob pena de responsabilidade. A lei é clara, sob pena de responsabilidade. Nesse caso aqui, esse caso é idêntico, não é idêntico, tem algumas peculiaridades, mas mínimas. É a mesma situação que nós já discutimos no processo anterior. O contrato aqui entre a terceira, a reclamada e a empresa e a terceira empresa prevê, tem por objeto o contrato envasamento e empacotamento de sortidos, envasamento e empacotamento normal e envasamento e empacotamento de tira turca no local cedido em comodato a contratado, que já é, né, a contratante cede o local para a contratada exercer a sua atividade em estrita obediência às condições pactuadas. E o contrato social da PepsiCo consta como objeto social fabricar, acondicionar, distribuir, vender ou de outra forma negociar com produtos alimentícios de qualquer espécie, bem como refrigerantes, outras bebidas, xaropes concentrados, etc, etc. Então, a atividade desses empregados esses empregados estão atuando na atividade fim da contratante, em imóvel por ela cedido à terceira intermediária para administrar essa mão de obra
mais uma vez, a meu juízo, a fraude é evidente. Eu estou, então, nesse caso, mantendo a sentença. Data vênia. Doutor Helder. Senhor presidente, o caso é parecido, mas não é igual. Nesse caso, naquele anterior, eu declaro, com todo o meu conhecimento que eu tiver, apesar de ter sido vencido, que a terceirização ali era lícita, independentemente se houve desvirtuamento de uma ou outra situação. Então, nesse caso aqui, eu nem vou discutir a licitude da terceirização. O que eu discuto nesse caso aqui, vou discutir sempre, é se, de acordo com o artigo 114 da Constituição Federal, se o auditor fiscal tem ou não tem competência para declarar relação de emprego com quem quer que seja. Então, nesse caso, a minha divergência aqui é só nesse aspecto que eu entendo que ele não tem competência para isso. Só, mas fica a minha divergência. Não estou discutindo a terceirização. Sim, sim. Eu entendo que tem. Você está vendo lá os presentes, os pressupostos, ele autua e nada impede, né, que a questão seja trazida à justiça, como está sendo na forma do artigo 535 da Constituição. Essa questão que eu queria falar, eu não falei anteriormente, que eu achei que eu tinha falado, mas realmente ter falado. Mas a questão não foi objeto da. Mas a questão, presidente, é o seguinte: artigo 628 da CLT, alterado pela lei, pela medida provisória 2164, que continua em vigor, de 2000, a toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existente violação de preceito legal deve corresponder sob pena de responsabilidade administrativa, lavratura do auto de infração. Esse é um ponto. O outro ponto, a imposição de multa incube a autoridade regional, hoje o superintendente regional do trabalho, a imposição de multa. E dessa multa cabe o recurso administrativo, então o setor chamado setor de multas e recursos, lá do Ministério do Trabalho. É um ponto. Ou seja, fiscal não multa. Todo mundo sabe, todos nós sabemos disso, mas como a gente está discutindo, vamos falar também, né? Fiscal não multa, fiscal de trânsito não multa, fiscal de trabalho não multa, fiscal do INSS não multa. O auditor fiscal, ele autua. Esse auto de infração, desse auto de infração, mesmo em sua parte nada manifestar, ele vai para a autoridade regional do Ministério do Trabalho e ele vai examinar se ele converte em multa ou não. Então, não passa só pelo crivo do auditor fiscal do trabalho. Eu conheço muito bem os auditores fiscais do trabalho. Eu conheci, né? Na verdade, hoje a maioria aposentou. Eu senti que eu estou ficando velho. Mas a maioria aposentou ou morreram, tal, como foi o caso do Nelson, que foi uma pessoa que eu conheci muito profundamente. Nelson que foi assassinado lá em 2004. Mas, realmente, tem os casos que extrapolam, tem os casos que eles não há uma paciência. Eu não digo se há perseguição, porque isso aí eu não faço esse juízo de valor, mas que há uma falta de paciência. Às vezes ele nem olha para o cidadão que está fiscalizando, ele olha para baixo. Eu já vi isso. Mas acontece que ele não autua, ele não fiscaliza, ele não muda a altura. Outro ponto. Auditor fiscal do trabalho, concordo plenamente com o juiz Helder. Ele não tem competência para declarar vínculo de emprego. Não tem. Vínculo de emprego que declara o juiz, o Poder Judiciário. Ele autua porque ele verificou uma infração à lei. E a própria lei diz que quando ele vê uma infração, ele tem que autuar sob pena de responsabilidade. Ele autua. Esse auto-infração que não vai gerar um vínculo de emprego. Não vai gerar um vínculo de emprego. Ele vai gerar uma multa. Gerou uma multa já, né? Mas vínculo de emprego não vai gerar nenhum. Tanto é que o que eu mais defendi, hoje eu parei de defender, não defendo mais nada. Mas quando eu defendi a atuação do Ministério Público do Trabalho, que muitos, às vezes, tinham decisões e diziam assim, para que o Ministério Público vai atuar, sendo que ele pede apenas o que a lei já prevê? Aí vinha pensando, pô, se a lei valesse por si mesma, não precisava de polícia, não precisava de poder judiciário, não precisava de nada. Porque a lei por si só se autocumpria e se autofiscalizava. Né? Aí vem aquela questão, o auto de infração, às vezes, o infrator, o autuado, ele prefere pagar a multa, porque depois é só quando o fiscal voltar novamente lá, que ele autua de novo. Houve uma pesquisa, vou referir rapidamente sobre isso, só porque a coisa é interessante, houve uma pesquisa há um tempo atrás do Ministério do Trabalho aqui, que hoje tem 270, deve ter menos de 260 auditores fiscais de trabalho para o Estado de Minas Gerais, né? Que se o auditor, hoje vai ser muito menor essa estatística, se o auditor fiscal do trabalho fosse catalogar as empresas do Estado de Minas Gerais e fiscalizar a primeira, quando ele votasse a primeira depois que ele fiscalizasse a última, já tinha decorrido 10 anos. A maioria das empresas fecha com 2 anos depois que abrem aqui no Brasil. Né? Então, quer dizer, o auto de infração, a empresa, se ela sopesar os prós e os contras, às vezes vale a pena ela pagar, porque só depois que voltar. Agora não pode cair na mão do Ministério Público, que lá o pagamento da multa não substitui a obrigação.
Essa é a diferença. Então eu concordo com o doutor Helder, ele diz, ele não tem competência, doutor Helder, não tem mesmo. Pois é, mas aí, desculpa entrar. Está falando uma coisa, por exemplo, ele foi lá e falou que é irregular. Qual que é a infração que a empresa está cometendo? E qual que é o artigo da lei que está falando que não? Não, pois é, porque eles estão todos registrados. É o que eu volto falando. Se não estivesse registrado, se ele chegar lá e verificar que tem empregado trabalhando sem registro, como tem várias situações e tudo mais, ok, ele autua, porque está tendo a infração. Mas nessa infração, ele está declarando que há ilicitude na terceirização. Aí eu volto a perguntar para o senhor, quem é ele, de acordo com o artigo 114, de autuar a empresa? E agora, está vendo o senhor falar com todo respeito. Paga multa e depois... Aí não vai regularizar. Eu pus aqui no meu voto o seguinte, exatamente, eu estou falando que eu não falei que ele declarou vínculo, eu falei que ele aplicou a penalidade correlata porque a lei é dever de ofício dele, sob pena de responsabilidade. Se ele está vendo, ele examinou o contrato social da empresa. O contrato social da empresa inclui fabricar, acondicionar, distribuir e vender os produtos. E ele chega lá e tem não sei quantos empregados no acondicionamento, na embalagem, que é atividade fim da empresa, conforme o contrato social. Sem vínculo reconhecido com ela, mas reconhecido com o terceiro, ele autua porque está irregular, está ilegal, e ele autua. Sob a perspectiva dele. Agora a Justiça do Trabalho vai rever, e nós estamos revendo. O juiz dele está submetido a 1 milhão de revisão. Ok, fico vencido, mas... Doutor Ademar está de acordo e fica vencido, doutor Helder. Decisão por maioria. Obrigado a todos, excelências, pela atenção. Uma boa tarde a todos. Próximo. Número 3 da pauta, em que o relator é o Dr. Jorge Berg. O processo é o RO 10.265-38-2016. Segundo votante, Dr. Rogério. Terceiro votante, Dr. Helder. Inscritos e presentes, Dr. Leonardo de Almeida Lopes, pela recorrida, e Dr. Gabriel Guerra Duarte, pelo recorrente. 10.265. O terceiro da pauta? É o 3 da pauta do Jorge. Doutor Jorge. Tá. Cadê o outro advogado? Eu vou ler a primeira opção, já que o Elton me acompanha. Vai estar na primeira? Eu vou votar com a primeira, porque você está com a primeira também. Senhor. Você está com qual, Elton? Estou com a primeira. Recorrida. Então vamos ver. Leonardo. Tinha sim. Recorrida. Então, eu estou conhecendo o recurso da segunda reclamada, no método dando provimento para excluir da condenação a responsabilidade subsidiária que lhe havia sido aplicada em primeira instância. Julgar em face dele improcedente a ação. Subsiste a condenação apenas em face da primeira demandada. O senhor quer sustentar? Tem a palavra. Senhor presidente, os componentes dessa turma, prezados colegas ponentes, representantes do Ministério Público, colegas presentes. No caso em questão, excelência, a razão vinda nas razões recursais fundamentam toda a razão para a reforma da sentença singular em razão do alegado contrato de cessão de espaço. Com base nisso, alega-se que não haveria qualquer pertinência para condenação subsidiária da hora recorrente, no caso o SESI. Acontece, excelências, que em uma leitura simples e objetiva desse contrato, constatamos que o SESI tinha total ingerência sobre o contrato, determinando, inclusive, estabelece o contrato, que o SESI poderia fiscalizar, controlar e supervisionar o contrato. Determina, o contrato autoriza ao SESI que peça à primeira reclamada que deva substituir os empregados que ela achar que não estão trabalhando de forma condizente ou que não estejam ali amparando a imagem do SESC. O contrato exige, que fala que o SESI tem autonomia para determinar o número de uniformes que deveria ser fornecido aos empregados da primeira reclamante. Voltando a repetir, uma total ingerência incisiva que vê-se que todo o cumprimento do contrato era pautado pelo SESC. Não podemos deixar de destacar aqui que o dito contrato de cessão, excelências, se trata de, tratando-se do SESC, no caso específico, era dentro da pousada do SESC, onde essa contratação foi de restaurante e lanchonetes. Inclusive, o contrato, a preposta do SESC reconhece em audiência que a primeira reclamada era obrigada a fornecer alimentos aos hóspedes do SESC. Salvo melhor juízo,
e aqui me remeter mais uma vez às palavras do Dr. Helder, essa zona cinzenta que ainda temos enquanto que atividade meio, que atividade fim, estabelecida pela súmula 331, nesse caso, por se tratar de pousada, entendo, data vênia, que se trata de uma atividade de fornecimento de alimento a hóspedes de uma pousada, quando se diz que é uma pensão com hospedagem completa. Então, mais uma vez, pugnamos pela mudança da proposta de voto do eminente juiz relator, pedindo vênias, em razão da ingerência direta que se tem no contrato com N cláusulas, 5ª, 4.3, 4.4 do SESC, determinação de substituição de empregado e, por fim, porque a reclamante laborou na atividade fim do SESC. Por essas razões, SESC se pugna pela mudança da proposta de voto. Muito obrigado. Pois não, Toberg. Essa questão realmente é de análise subjetiva do contrato até e da prova. Eu entendi que as refeições podiam ser feitas por terceiro, pelos hóspedes, pelos funcionários, que é realmente esse pouco traçado que o SESC deu ao contrato firmado com a primeira com a empregadora de fato, não caracteriza terceirização, até porque isso não é atividade mesmo, fim do SESC em si. Por isso que eu opto pela primeira opção minha aí do voto. Eu como revisor não, como segundo votante, estou inteiramente de acordo com a tese em relação ao contrato de cessão de uso que não configura vínculo. A tese é perfeita, os precedentes que estão sendo citados aqui também estão de acordo. Agora, nesse caso desses autos, olha aqui o que está. O próprio voto condutor esclarece. O SESC fiscalizava os serviços prestados pela primeira ré, elaborava cardápio, sugeria preços a serem cobrados. Ainda que a primeira reclamada pudesse oferecer serviço à la carte, poderia observar a taxa de ocupação do segundo réu. Deveria observar. Então, se era o SESC que fiscalizava, que fixava preço e que elaborava o cardápio, como é que eu vou... Data vênia, aí eu mantenho sim a sentença. Sei lá mais. Nesse contexto aqui dos autos. Então eu vejo isso pelo dar mais que a gente faz ali. A gente faz mais ou menos isso. E sinceramente, não tem menor vinculação com nada. Doutor Helder. Eu estou acompanhando o voto do doutor Jorge, porque eu já julguei 2 processos envolvendo clube. E as lanchonetes clube são todas terceirizadas. Então eu fui por essa linha. Mas eu concordo que o negócio é meio. Amazonas nesse caso aqui, diante do que está nos autos. Então prevalece o voto de relação, ficando eu vencido, que mantinha a sentença. E assim se decide por maioria. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Para os próximos 3 processos, apenas para assistir ao julgamento, não haverá sustentação oral. Um é o número 19 da pauta, o relator é o doutor Anemar, é um ROPS 10.904-67-2016. Está presente a doutora Fernanda de Paula Moura, 10.904. Doutora Anemar, 10.904. Paulo Vitor, você sabe, né? Paulo Vitor. O recorrente é o Paulo Vitor. Depois no final você me lembra. É? Doutora Anemar, Paulo Vitor. Paulo Vitor, eu estou então, senhor presidente, na conclusão aqui, conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante e conhecendo as contrarrazões, no mérito estou negando o provimento. Eu estou mantendo a sentença de primeiro grau. Eu não... Conheceu e negou o provimento, sentença de primeiro grau fica mantida, doutor Ber. De acordo. E eu também de acordo, a decisão não. Minha senhora que está por esse senhor? Então, mantendo diferença de verbas rescisórias que o juiz decidiu lá, nós estamos mantendo. Pois não, próximo. É o número 3 da pauta do Dr. Rogério, é o RO 10.111-98-2016. Segundo votante, Dr. Helder. Terceiro, Dr. Anemar. Está presente a doutora Júlia Melo Camargos. Eu estou conhecendo e negando o provimento. Doutor Helder. De acordo. E o doutor Anemar? 10.111. Eu estou acompanhando, de acordo. Então a decisão é unânime, conheceu e negou, prevalece a sentença do juiz lá de primeiro grau. Próximo. Número 12 da pauta do Dr. Jorge, é um ROPS 10.824-89-2016. Segundo votante, Dr. Rogério. Terceiro, Dr. Helder. Presente o Dr. Sebastião Roberto Diniz Borges. É do Ciene Siqueira contra Maria Ramos. Pela recorrente? Eu estou anulando o processo, mandando voltar para a primeira instância para marcar nova data de audiência, devendo as partes serem intimadas. Estou anulando o processo. Tá? Vai voltar tudo a estaca zero. Viu? O senhor representa a doutora Luciene?
Senhora Luciene? Então vai voltar tudo, vai ser intimado de novo, fazer nova audiência, viu? Essa é a decisão, eu estou de acordo e o doutor Helder? De acordo. Decisão unânime nesse termo.